5h45 da tarde agora. Olá, uma ótima tarde para você. A gente te atualiza agora as últimas notícias do Brasil e do mundo neste sábado, 14 de março de 2026. O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou uma piora da função renal, segundo o boletim médico divulgado hoje. Ele está na UTI depois de passar mal na Papudinha. Carol Rosito está em frente ao hospital aqui em Brasília, está acompanhando desde cedo a situação e vai trazer as últimas atualizações. Boa tarde, Carol. Oi, Bel, boa tarde para você também, boa tarde a todos. É isso, a gente está acompanhando a movimentação em frente ao hospital e também a atualização desses boletins médicos, né, em relação à saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. O único boletim divulgado até o momento neste sábado foi ali por volta das 11h30 da manhã, mostrando então que Bolsonaro está clinicamente estável, mas apresentou uma piora na função renal e também nos marcadores inflamatórios. Ele segue fazendo tratamento com antibióticos, está fazendo fisioterapia respiratória, motora, está consciente, viu, Bel? Não precisou ser entubado em nenhum momento, mas ainda não há previsão de alta da UTI. Os médicos vêm falando desde ontem que isso vai depender muito da resposta aos medicamentos. Então, que esse tratamento pode demorar alguns dias. Você mesmo já trouxe essa informação de que os médicos estavam calculando ali algo em torno de uma semana. Bolsonaro foi internado na sexta-feira, depois de apresentar ali na madrugada de quinta para sexta febre, aumento de saturação do oxigênio, também calafrios. Ele fez ali essa reclamação em relação ao que estava sentindo, né? Fez o primeiro atendimento ainda na Papudinha, depois foi transferido aqui para o DF Star, onde os exames confirmaram, então, uma broncopneumonia bacteriana bilateral por conta de episódios de broncoaspiração. Vamos lembrar que o ex-presidente já passou por várias cirurgias em decorrência da facada ainda em 2018. De lá para cá, vários episódios com consequências, né, em relação a problemas crônicos que foram aparecendo. Ele tem problema de refluxo, de soluço, vômitos com frequência. Isso tudo pode ter causado exatamente aí essa broncopneumonia que foi identificada agora pelos médicos. A gente está acompanhando a movimentação, Bel, desde que ele foi transferido aqui para o DF Star. O ministro Alexandre de Moraes revogou as visitas que estavam autorizadas lá na Papudinha, de parlamentares e autoridades que iriam visitar o ex-presidente. Aqui dentro do hospital, apenas a presença de Michele Bolsonaro e também dos filhos do ex-presidente, podendo fazer esse acompanhamento 24 horas. Vamos lembrar que ele está aí numa UTI dentro do hospital, então, claro, também essas visitas são mais controladas. Do lado de fora, reforço na segurança por determinação também de Alexandre de Moraes. Hoje a gente acompanhou a vinda da deputada Bia Kicis, que tinha essa visita, inclusive, marcada lá na Papudinha. Ela veio, não se encontrou com Bolsonaro, claro, mas conversou com os médicos e também com os jornalistas que seguem aqui na porta fazendo esse acompanhamento. Volto com você. Obrigada, Carol. A gente conta com as suas atualizações. Carol citou esse histórico todo de procedimentos cirúrgicos de Jair Bolsonaro. Desde o atentado sofrido em setembro lá de 2018, o ex-presidente da República passou por um complexo histórico de saúde, marcado por 9 cirurgias e dezenas de internações. Essa matéria é destaque no site da CNN Brasil. Você acompanha na tela, entra lá no nosso site para ter mais detalhes. A maioria dessas complicações é decorrente de aderências intestinais, que é um efeito colateral bem comum de cirurgias abdominais múltiplas, em que os órgãos acabam grudando, podendo bloquear a passagem intestinal. Então, isso deixa um rastro também de um histórico bastante delicado. Vamos mudar de assunto, falar também do caso Master. Em um intervalo de apenas 24 horas, o ex-banqueiro Daniel Vorcaro comprou cotas de um fundo por R$2,5 milhões e as revendeu por R$294,5 milhões. Essa operação acumulou uma valorização de 11.470%, isso em um único dia.
Em 27 de dezembro de 2023, Vocaro adquiriu cotas do Hans II Fundos de Investimento, isso em participações multiestratégicas. No dia seguinte, vendeu as mesmas cotas ao Itabuna Fundo de Investimentos em participações multi-estratégia, por um valor 116 vezes maior. Os fundos são administrados pela Reag Investimentos, você já ouviu falar sobre ela. Essa gestora foi alvo de uma mega operação do Ministério Público de São Paulo, que investigou um esquema bilionário de fraudes no setor de combustíveis, envolvendo integrantes do PCC. A empresa acabou sendo liquidada pelo Banco Central em janeiro, poucas semanas depois da liquidação do próprio Banco Master. Em um comunicado divulgado ao mercado em setembro de 2025, depois da Operação Carbono Oculto, a Reag informou que um fundo sob sua gestão negociou CDBs emitidos pelo Banco Master, que é a principal razão para a liquidação do banco, do ex-banqueiro Daniel Vocaro, foi justamente a comercialização de CDBs com aquelas taxas de retorno consideradas impraticáveis pelo mercado, chegando a 140%. Então, é mais um exemplo aí de algo que as investigações vêm puxando dessa teia do Banco Master. Ainda falando sobre esse assunto, o banqueiro Daniel Vocaro trocou de advogado. E esse é um movimento importante, porque abre caminho para uma delação premiada. Essa apuração é do analista Caio Junqueira. A troca vem depois da decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal de manter a prisão do dono do Banco Master. Então sai o advogado Pier Paolo Bottini e entra José Luiz de Oliveira Lima, conhecido como Dr. Juca. Nos bastidores, a troca é um sinal de que Vocaro deve fazer uma delação premiada, né? Tá tudo meio que sendo aguardado, mas a gente tem que esperar para ver se vai ser esse o desdobramento mesmo. E dá tempo ainda da gente te atualizar sobre o cenário internacional. Na guerra do Oriente Médio, o presidente americano Donald Trump pediu que outros países mandem navios de guerra para garantir o funcionamento do Estreito de Hormuz. A passagem por onde passa uma parte importante da exportação de petróleo mundial está fechada pelo Irã como uma retaliação pelo conflito. Mariana Janjácomo vem conversar com a gente. Mari, segunda vez, somente hoje, que o Trump pede essa cooperação internacional na região de Hormuz. Como que está a região por lá? Oi, Isabel. Pois é, a passagem continua bloqueada. Agora, a CNN confirmou que o Estreito de Hormuz, que uma embarcação com GLP, gás liquefeito, conseguiu passar em direção à Índia. A CNN conseguiu confirmar essa informação, mas ainda não dá para saber, isso não é garantia de que os petroleiros vão começar a passar, muito menos como antes, né? Lembrando que o Estreito de Hormuz é responsável por 1/5 do transporte de petróleo, é uma rota importantíssima e Donald Trump mais cedo publicou nas redes sociais que ele esperava que outros países mandassem navios de guerra para manter o estreito aberto e agora há pouco, mais uma vez, chegou a publicar nas redes sociais dizendo que os navios, os países que precisam de navios que passam pelo Estreito de Hormuz, que dependem do Estreito de Hormuz, devem ajudar, devem mandar navios de guerra. Ou seja, é Donald Trump fazendo um apelo e, na prática, cobrando outros países para que vão e solucionem essa situação que está afetando muito os Estados Unidos e, claro, outras partes do mundo também. Aqui nos Estados Unidos, Isabel, o preço da gasolina subiu 23% desde o começo da guerra, no dia 28 de fevereiro. Então, é uma alta, claro, que preocupa. Não se sabe até quando vai continuar, porque os Estados Unidos têm investido em medidas temporárias para tentar frear esse aumento dos preços, mas elas são justamente isso, medidas temporárias, não resolvem a situação. A situação, de fato, só vai melhorar quando o conflito
acabar, quando o estreito estiver aberto e as embarcações tiverem confiança suficiente de que podem transitar por lá. E ninguém sabe quando é que isso vai acontecer. É muito difícil fazer qualquer tipo de previsão com base nas falas das autoridades envolvidas, principalmente de Donald Trump, que tem sido muito contraditório nas falas sobre o que acontece agora no Oriente Médio. Ele chegou até a prometer que os Estados Unidos fariam escoltas de navios petroleiros para que os petroleiros pudessem passar, mas isso na prática não aconteceu. Então, claro que existe um receio, claro que existe muito medo das embarcações e agora Trump quer que outros países colaborem mandando navios de guerra, mas esses outros países ainda não se pronunciaram sobre isso, Isabel. Delicado pensar qual vai ser a atitude desses outros países, né, Mari? A gente conta com as suas atualizações. Muito obrigada, bom trabalho para você do lado daí. Vamos voltar para o nosso Brasil? A gente faz contato ao vivo com a Bahia. Por lá, a polícia prendeu o terceiro suspeito de integrar uma quadrilha que, olha essa história, usava patinetes elétricos para assaltar os turistas na orla de Salvador. Camila Tícia traz para a gente os detalhes. Boa tarde para você. Oi, Mega, muito boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Pois é, inusitado, diferente esse tipo de assalto, né? Pelo menos 3 pessoas já foram presas aqui em Salvador, segundo a Polícia Civil da Bahia. Esses equipamentos, os patinetes elétricos que são utilizados, alugados na orla de Salvador para o lazer, mas esses criminosos estavam utilizando para assaltar principalmente turistas. Os turistas eram os alvos desses assaltantes ali na região entre o trecho dos bairros da Barra e da Undina, que fica na orla da capital, justamente onde tem ponto turístico e também muitos hotéis. E aí facilitava o acesso a esses turistas. Então, a última prisão aconteceu nesta sexta-feira e no dia anterior, na quinta, outras 2 pessoas, 2 irmãos, tinham sido presos. Segundo a polícia, eles estão ligados a esses crimes nos assaltos quando eles alugavam os patinetes elétricos para poder assaltar as pessoas aqui na orla da capital baiana. Então, segundo a polícia, eles agiam sempre da mesma forma. Eles antes utilizavam motocicletas, rodavam ali casas, também os hotéis onde iriam praticar os assaltos, mas assaltavam com os patinetes porque facilitava a abordagem, disfarçava essa abordagem e também a fuga acontecia de forma mais rápida. As investigações indicam que esse grupo eles podem estar ligados a outros crimes do mesmo modo de atuação. Inclusive, uma turista da Argentina foi assaltada dessa forma em outubro do ano passado aqui em Salvador. E a partir de então, a polícia começou a investigar também com o uso das câmeras de sinalização ali de segurança da orla, que ajudou nessa investigação, além de outros registros que foram feitos também. E alguns vídeos circulam na internet, depoimentos ajudaram a polícia a localizar esses suspeitos. Outros suspeitos estão sendo procurados e a polícia segue a investigação para poder apurar a participação desse grupo em outros assaltos que aconteceram dessa mesma forma, só que contra os moradores da própria capital baiana. Agora, esse trio, esses 3 homens presos esta semana, estão à disposição da Justiça. Mega. Toda vez que toca essa vinheta, o coração chega a acelera, viu? É amanhã, hein, gente? Deixar uma pergunta no ar, hein? Com toda essa trajetória de O Agente Secreto, com mais de 60 prêmios na temporada, será que dá para sonhar com uma estatueta amanhã? Claro que dá, né? Mas a CNN foi checar com aqueles que entendem tudo do assunto. O crítico de cinema Carlos Pegoraro, que falou sobre as expectativas e as chances do Brasil no Oscar. Olha só. Olha, eu enxergo com mais dificuldade, porque a gente já vem, a gente ganhou ano passado, né? Então, o Oscar ele é uma premiação que, diferente de outros festivais, ele depende muito de campanha, ele é por votação, ele não apresenta um corpo de júri, né, que vai premiar os filmes. Então, você vê que os concorrentes dele, como o Valor Sentimental, por exemplo, ele tá se destacando bastante também. Então ele acaba sendo uma disputa um pouco mais difícil, né, pro Agente Secreto. E
E eu acho que os olhares têm se voltado mais, sim, pelo elenco, né? Você vê a personagem da Tânia Maria, como ela vem se destacado também nos braços, assim, né? Do gosto do público estrangeiro, né? Então, as pessoas acabam simpatizando muito mais, eu acho que por essa questão da atuação. Então, eu acredito mesmo que as chances maiores elas vêm a partir do corpo de elenco do filme. Apesar de que em filme internacional, né, a gente nunca sabe, pode ser que venha aí. Pelo menos o de elenco, que é essa categoria inédita, a gente vai ter. Mas bora aí, corrente de energia, a gente tem 24 horas para unir o Brasil em torno dessa premiação. E claro, lembrando você que neste domingo, a partir das 7 horas da noite, tem programação especial aqui na CNN Brasil, cobertura especial do Oscar. Vão ser 6 horas no ar, com as apresentadoras Elisa Vec e Mari Palma, além de convidados especiais. Não perca e venha se somar a essa nossa corrente de boas energias para o nosso agente secreto. Obrigada pela sua companhia. Essas foram as principais notícias de momento. Daqui a pouquinho, às 18h45, eu volto com mais atualizações. Te espero por aqui.